Olá, tudo bem? Essa é a apresentação do projeto final da disciplina de Fenômenos de Transferência 1, com o professor Bruno. O nosso fluido escolhido foi a mostarda e a equipe é composta pela Júlia de Campos e por mim, a Priscila de Souza. Nesse trabalho a gente vai abordar as propriedades da mostarda, então sobre o fluido escolhido. Vamos abordar o problema em si, então as hipóteses, as equações utilizadas e a resolução da atividade proposta. E, por fim, uma conclusãozinha do nosso projeto. Então, falando sobre as propriedades da mostarda, a gente tem que, como o nosso fluido é a mostarda, ele é um fluido não newtoniano, e todo fluido ele precisa de um modelo para fazer a descrição dele, e foi recomendado na descrição do projeto a utilização do modelo de lei de potência. Então, os parâmetros da lei de potência eles são o K, o N e o ρ, que estão disponibilizados aqui nesse slide. Então, agora abordando sobre nossos problemas, as hipóteses, as equações utilizadas e a resolução da atividade proposta, a gente tem três hipóteses principais, então, um escoamento plenamente desenvolvido, um escoamento permanente e um escoamento turbulento, que a gente conclui pelo número de Reynolds, que nós vamos abordar mais para frente. Quanto às equações, a gente tem aqui a equação genérica do modelo reológico de lei de potência, e a gente pode ver que o número de Reynolds ele vai se basear nos parâmetros da lei de potência, então o índice de comportamento e o índice de consistência, né, o N e o K. E a gente também tem o fator de atrito de Darcy. As equações utilizadas na planilha e tudo mais, elas estão disponíveis também na própria planilha, e a gente tem um documento de resolução que vai vir em anexo, que lá também terão as principais equações utilizadas. Começando agora com os balanços de energia, a gente vai utilizar muito a equação de Bernoulli modificada, que está disponíveis aqui, que tem os parâmetros de pressão, velocidade média, altura e perda de carga, que é igual aos parâmetros de pressão, velocidade, altura e perda da bomba. E a gente também tem a perda de carga distribuída e localizada. Agora a gente vai partir para o desenvolvimento do diâmetro da tubulação. A gente preferiu separar esse processo em alguns trechos para poder obter o diâmetro ideal, né, como o projeto pede. Nós fizemos primeiro o balanço da bomba, e como a nossa vazão convertida para metros cúbicos por segundo, ela é de 0,0033, e a gente não tem isso na tabela, a gente fez uma interpolação, só que essa interpolação ela chegou num valor de HB de 104,93, 94, aproximando, e por isso nós optamos em utilizar a primeira coluna da tabela, porque é um valor muito próximo realmente, por isso a gente vai utilizar o HB de 105 e a eficiência de 0%, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na nossa conclusão também. Isso também nos deu o ΔP e a potência da bomba, como pode ver aqui em cima. Agora, nesse outro trecho, a gente aplicou novamente a equação de Bernoulli modificada e a gente obteve essas duas equações para descrever esse trecho de sucção, que é o trecho em roxo. E agora, no trecho de descarga, que é esse trecho em verde na imagem, a gente aplicou novamente a equação de Bernoulli modificada. Ok, a gente juntou, então, o trecho de sucção e o trecho de descarga. Então, a gente vai observar agora o trecho em verde e o trecho em roxo. E como a bomba ela vai ter que subir todo esse sistema, a gente conclui que o HB ele é igual ao H do sistema, que é 105 metros. E assim também a gente vai obter o nosso HL, porque a gente sabe que o nosso ΔZ é de 2 metros, né? Então, foi dado lá no nosso problema, 1 e 3 metros. Sabendo que o ΔZ é 2 metros, a gente tem o HL, que é de 103, e a gente vai utilizar isso na nossa planilha do Excel. Partindo aqui para a planilha do Excel, a gente não vai mostrar ela no vídeo, mas ela está em anexo aqui na entrega do projeto, porque nós não temos o Excel no nosso computador, nem eu nem a Júlia, então nós utilizamos um computador emprestado para fazer isso, mas a gente tem aqui todos os prints, todas as imagens, e ele também pode ser olhado mais detalhadamente no arquivo em anexo, tá bom? A gente tem aqui, então, uma visão geral da planilha. A gente está utilizando aqui também o valor de Reynolds
crítico de Hanks. Com a outra, a gente teve algumas dificuldades em entender o solver, né, de entender a resposta que o solver estava nos dando. No nosso processo, a gente acabou calculando o Reynolds crítico para tentar compreender melhor. Pode ver que ele não vai ser utilizado na nossa planilha, mas a gente acabou deixando aqui porque ele fez parte do nosso processo de entendimento e para mostrar mesmo tudo que a gente utilizou, né, nesse projeto. A gente usou também uma média dos valores da equação de Hanks e da equação de Mishra e Tripathi, e a gente entendeu que esses valores de Reynolds eles vão divergir, por isso a gente acabou utilizando essa equação para entender melhor o diferenciamento entre escoamento laminar e turbulento, mas é mais por questões de interpretação. Então aqui eu vou passar em algumas imagens para mostrar as nossas fórmulas utilizadas. Elas estão aqui no nosso canto esquerdo da planilha, mas eu vou mostrar aqui em cima, você pode ver na fórmula do Excel, né, utilizada. E a gente já sabe a resposta do item B do nosso projeto, que é qual é o regime de escoamento. O número de Reynolds ele vai ser maior do que 4.000, então por isso a gente conclui que ele é turbulento. E aqui a gente tem o fator de atrito de Darcy, e aqui o Reynolds crítico, como eu comentei. Aqui o balanço de energia de sucção e descarga, ele já vai dar o resultado final, já está com o resultado final, mas é óbvio que a gente não sabia disso antes, mas eu vou mostrar aqui então como que a gente chegou nesse valor de sucção e descarga, pois, como já citado, a gente saberia que essa soma da perda de carga ela é 103, então a gente utilizou a ferramenta Solver do Excel para definir aqui, então, que o J6 da planilha seria o valor de 103 e iria alterar a célula variável do diâmetro, né, o F8, e isso iria mexer em todo o restante das variáveis da planilha. Então, isso alterou também o valor de sucção e o valor de descarga para chegar na soma correta. E com isso a gente responde a letra A do projeto, então o menor diâmetro é 0,015649 metros. Ok? Menor diâmetro da tubulação. Bom, para nós encontrarmos as pressões de descarga e de sucção da bomba, nós usamos o balanço de energia do ponto 1 do tanque e do ponto Φ da entrada da bomba. Ao montar o balanço de energia, chegamos na seguinte equação. A variação do alfa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, mais a variação da altura do tanque e a bomba, mais a variação da pressão dividido pela densidade vezes a gravidade, é igual a menos a perda de carga local devido aos acessórios, menos a perda de carga distribuída devido à tubulação. Assim, expandindo a equação e considerando o ponto Φ como ponto final e o ponto 1 como ponto inicial, chegamos nessa expressão indicada abaixo. Porém, para prosseguir, tomamos algumas hipóteses. Primeiro, nós consideramos o escoamento como turbulento e alfa como 2 a fim de simplificar a expressão. Consideramos também a velocidade no ponto 1 na entrada da bomba como 0. A diferença de altura entre o tanque e a entrada da bomba, ou ΔZ, de 0,5 metros. A pressão no ponto 1 igual à pressão atmosférica, de 101.325 pascal, e a pressão na entrada da bomba, indicada como P de Φ, será a incógnita do nosso problema. Também consideramos que a perda de carga distribuída é resultante do atrito da tubulação, sucção de comprimento de 1 metro. E por último, que a perda de carga local é resultante de uma curva de 90 graus. Dessa forma, ao isolar o P de Φ e aplicando as hipóteses na equação anterior, chegamos na expressão final, que é a pressão de sucção igual à pressão atmosférica menos a densidade vezes a gravidade, multiplicando a perda local devido aos acessórios, mais a perda de carga distribuída devido à tubulação, mais a diferença de altura entre o tanque e a entrada da bomba, o ΔZ, mais alfa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A seguir, temos as equações usadas nas células da ferramenta Excel e a planilha construída a fim de encontrar as pressões de sucção e de descarga. Nessa planilha foram usadas tabelas com valores característicos das propriedades do fluido, de parâmetros já encontrados e das hipóteses já sugeridas, com o objetivo de agilizar todos os cálculos, além de que nelas também foram formatadas as equações indicadas nos slides anteriores. Dessa forma, de acordo com os cálculos feitos no Excel, as pressões lidas nos medidores de pressão são menos 22.904,183 pascal na entrada da bomba, a qual é uma pressão vacuométrica, já que esta está abaixo da pressão atmosférica. E encontramos a pressão na descarga com o valor de 1.255.167,818 pascal,
o que indica ser uma pressão manométrica, já que está acima da pressão atmosférica. Também conseguimos perceber isso a partir do sinal que a equação nos entregou, onde a pressão de entrada da bomba vacuométrica é negativa e a pressão de descarga, a pressão manométrica, é positiva, o que responde à questão C do projeto. Agora, como conclusão, nós vamos falar um pouco sobre a questão D. Com a perda de carga do sistema elevada, uma forma de diminuir essas perdas no sistema poderia ser aumentar o diâmetro da tubulação, e para isso pensamos em diminuir as perdas de cargas localizadas, o número de acessórios, como curvas e válvulas em excesso. Dessa forma, se utilizássemos uma bomba com a perda de carga menor, poderíamos achar um diâmetro maior, diminuindo por consequência a perda de carga no sistema inteiro. É isso, muito obrigada!